Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, o último crítico honesto do YouTube. Sejam bem-vindos ao meu estúdio. Brendan Fraser estava no caminho para ser um dos grandes astros do cinema. Começou chamando a atenção do mundo em comédias, foi cogitado para receber uma indicação ao Oscar de ator coadjuvante, surgiu em um blockbuster de sucesso e de repente desapareceu. Ficou sumido por muito tempo, não conseguia mais trabalho, fazia uma ponta aqui, fazia um trabalho de voz ali, um filme brasileiro a colar, e volta ao centro das atenções pelas mãos de Darren Aronofsky. Em vez de pular entre árvores e enfrentar múmias, em A Baleia ele pratica o terrível exercício da inércia, e por sua atuação ganhou uma indicação ao Oscar de melhor ator. Ele interpreta Charlie, um professor de literatura morbidamente obeso que vive recluso no seu apartamento sombrio e cheio de mofo. Não aparece nem mesmo para os seus alunos de aula online. Ele é tão grande que as suas pernas mal sustentam o seu corpo, para caminhar ele precisa se apoiar em um andador, e os hábitos do dia a dia são complicados e dolorosos. A imagem de Charlie não é bonita, e ele tem ciência disso. Existe no cinema o clichê do personagem gordo e engraçado. Quantos comediantes não entraram em roupas enormes que simulavam gordura para tentar fazer rir? Ed Murphy, Martin Lawrence, Gwyneth Paltrow, Ryan Reynolds, Mike Myers, John Travolta, Robin Williams, Tom Cruise, Chris Hemsworth, Tom Hanks, entre outros, vestiram trajes para parecerem gordos, na maior parte das vezes ridicularizados em comédias. Mas em A Baleia, a roupa e a maquiagem, que pesavam 60 quilos, estavam lá para passar para o público a dificuldade que é carregar tanto peso. No caso de Charlie, fazer o espectador sentir incômodo, já que para ele conseguir dar uma simples risada é angustiante, assusta. E vale lembrar que o roteiro foi escrito por Samuel D. Hunter e é baseado em uma peça de teatro dele próprio e conta a sua experiência pessoal sobre obesidade, ansiedade, sexualidade, religião e família. Ou seja, A Baleia está longe de ser uma obra sobre obesidade, está longe de ser uma obra que explora a imagem de um personagem como se ele fosse uma aberração. Calhou do personagem ser obeso mórbido, mas é muito mais do que isso, vai muito mais além. E quem assistiu ao filme sabe que quando ele termina, a obesidade é a última coisa que você vai se lembrar. Charlie desistiu de si mesmo há muito tempo, não se importa mais com o seu corpo, não se importa mais com a sua vida, ele não é infeliz porque é gordo, foi a sua vida miserável que o deixou assim. Ele era um professor, casado, com uma filha pequena, quando decidiu abandonar a família por um dos seus alunos de literatura chamado Alan, que era filho de um pastor, sofreu a rejeição do pai e acabou por cometer suicídio. E a partir daquele ponto, a vida de Charlie perdeu todo o sentido e tudo desmoronou. E o único apoio que sobrou é da enfermeira Liz, que o visita periodicamente para ver se ele ainda está vivo. Brendan Fraser destrói no papel principal. Hong Chau destrói no papel de Liz. E eu sou capaz de dizer que a frustração e a raiva dela, em muitos momentos, chega a causar mais impacto do que o incômodo de ver Charlie deixando de viver em tempo real. Eu sou muito fã do trabalho do Aronofsky, sempre fui, a não ser por Noé, pelo amor de Deus, que filme ruim. Eu acho às vezes que lá pela metade da produção os produtores assumiram as rédeas e deu no que deu, mas tirando esse, eu adoro Mãe, adoro Requiem para um Sonho, e A Árvore da Vida está entre os melhores filmes que eu vi na minha vida. Mas Aronofsky é ame ou odeie e A Baleia não é diferente. E apesar de não ser tão impactante quanto Requiem para um Sonho, quando você menos espera, vem aquele soco no estômago. E ninguém vai sair incólume, eu não saí, e olha que eu sou aquele cara que tem uma pedra no lugar do coração. É um dos melhores filmes que eu vi nesse ano até agora, sem a menor sombra de dúvidas, mas não é o melhor e nem o mais impactante da carreira de Darren Aronofsky. Brendan Fraser está incrível na pele, literalmente, de um sujeito que desistiu de viver, mas que ainda parece ser otimista, o que é confuso e contrastante. E Hong Chau, tão incrível quanto, na pele de uma pessoa que luta para não perder mais pessoas na sua vida, mesmo que essa luta já esteja perdida. E Sadie Sink, a menina ruiva que todo mundo gosta de Stranger Things, gosta tanto que ela deveria ter morrido na última temporada, mas não morreu, aqui faz o papel de Ellie, a filha de Charlie, que é convidada a se reconectar com ele em sua busca por redenção. Ela é uma adolescente rebelde, irritante, com raiva do mundo, que parece não ter remorsos e ainda é consumida pela amargura que sente o tempo todo. Apesar do roteiro focar a maior parte do tempo no ressentimento que ela sente pelo pai, que a abandonou quando criança, o que parece deixar a personagem unidimensional, ainda assim o roteiro consegue deixar em aberto quais são os verdadeiros sentimentos que ela carrega, seja pelo pai ou seja pela humanidade em geral. O curioso é que a personagem parece desaparecer em determinado momento para a trama se desenvolver para outro canto, e talvez esse seja o grande desequilíbrio do roteiro. Mas esse é um problema menor, tem outro que me incomodou o tempo todo. A Baleia parece uma peça de teatro. Ok,
Eu tô sendo mala, eu tô reclamando de um filme que é baseado em uma peça de teatro, roteirizado pelo mesmo sujeito que escreveu a tal peça, eu não deveria ter me incomodado sabendo que era isso. Mas me incomodou. Essa teatralidade deveria oferecer a claustrofobia do pequeno apartamento, sujo, apertado, quase sempre fechado, contrastada com o tamanho do personagem preso nele. Algo impactante. Mas tirando uma cena em um corredor apertado, isso nunca vem. Vou dar um exemplo. Se for para comparar um filme teatral com outro, O Sucesso a Qualquer Preço, de 1992, roteirizado por David Mamet, baseado em uma peça de teatro de David Mamet, tudo se passa basicamente dentro de um único ambiente, um escritório imobiliário, e é muito melhor. E quando eu falo em um único ambiente, é um único ambiente mesmo, uma sala, e os 6 ou 7 personagens duelam com diálogos afiadíssimos com alguns dos atores em seus melhores papéis da vida. E esse é o problema de A Baleia. A teatralidade, na minha percepção, tira a naturalidade de algumas cenas. Tem um momento em que o carinha que interpreta um religioso, no meio de um diálogo com o Charlie, ele para ao lado de uma cadeira, coloca a mão direita nela e fica olhando pro vazio, numa postura teatral típica. Essa opção do diretor em teatralizar o que deveria ser cinema, encenação que foge do natural, meio que enfraqueceu a sinceridade e a cinematografia da obra. Ainda assim, é possível reconhecer a assinatura de Aronofsky por todo o filme. O conjunto da sua obra é montado com personagens marcantes e pelo sofrimento que cada um deles sente. E aqui não é diferente, e o roteiro de Samuel D. Hunter se encaixa perfeitamente nela, já que oferece ao diretor uma mistura de fraternidade, identidade e brutalidade como ele gosta. E o próprio Hunter diz que na intenção dele com essa obra nunca foi a de direcionar o espectador para um pensamento quadrado, uma emoção fácil. Ao contrário, a ideia era fazer com que cada pessoa conseguisse retirar dela algo honesto e particular. E talvez por isso que A Baleia seja tão divisivo, tão ame ou odeie. E de novo, vale lembrar que A Baleia não é uma história sobre obesidade ou exploração grotesca do tema. É sobre como alguém pode perder a vontade de viver por conta de problemas emocionais, sociais ou religiosos. E aproveito para lembrar que, na maioria das vezes, o monstro está nos olhos de quem vê. Assista A Baleia, se possível, no cinema. Não sei se você vai amar, não sei se você vai odiar, se vai chorar, se vai se incomodar. O que eu sei é que você não vai ficar indiferente, principalmente pela interpretação de Brendan Fraser. Qual foi o último filme que você assistiu em uma sala de cinema que te deixou muito incomodado? Eu acho que o meu foi Preciosa, uma história de esperança de 2009. Cacete, aquele filme me incomodou. Deixa a sua resposta nos comentários e eu gostaria de te convidar para se tornar membro do Clube dos Rabugentos e acompanhar atualizações e novos vídeos pelo canal VIP que a gente tem no WhatsApp. Eu garanto que você vai encontrar muita informação, diversão e conteúdos exclusivos que só o canal Nerd Rabugento pode oferecer. Venha fazer parte da comunidade do Nerd Rabugento no Clube dos Rabugentos.